Canal Qualidade de Vida e Gestão Familiar apresenta hoje o título Como Controlar o Estresse. Vou apresentar alguns tópicos 7 tópicos de como controlar o estresse. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Rocha Júnior, sou presbítero, escritor e palestrante familiar e estarei fazendo algumas técnicas de prevenção sobre o estresse. Esse vídeo ele tem uma característica não de diagnosticar o estresse ou passar um diagnóstico via internet. Não é isso. É uma preventiva. É como prevenir o estresse. Se você já tem o estresse, como você trazer um comportamento corretivo para que você tenha uma vivência melhor, tá ok? Vamos lá então para conhecer o estresse. O que é o estresse? O estresse é uma palavra inglesa que começou no ano de 1936. Essa palavra começou a ser usada, essa nomenclatura estresse começou a ser usado. E estresse ela tem a conotação e ela quer dizer o que? Estresse. Estresse quer dizer pressão, perca do momento presente. E o estresse também é alguém que está pressionado, está meio que prostrado, está aflito. Todas essas palavras têm a conotação de estresse. Quem está esgotado, está aflito, essa pessoa, consequentemente, está estressado. E quando o estresse nasce na nossa vida? Quando começamos a perder a direção, como eu disse, do momento presente. Começamos a ficar estressado e começamos a ficar em um nível de tensão muito alto. Tem dois tipos de estresse que é mais comentado, que é o estresse bom e o estresse ruim. O estresse que ele diz que é o bom é aquele que tira você da passividade e faz você agir, que é aquele estilo que muitos psicólogos usam, que é lutar ou fugir, né? Ou você luta ou você foge, que é onde nosso corpo libera no nosso psíquico, emocional e no nosso organismo libera adrenalina para a gente agir, né? E o estresse crônico já libera cortisol. A adrenalina a gente age, tem energia para tomar algumas atitudes e sair da zona de conforto. Esse estresse é chamado de estresse bom, que ele quebra a passividade que tenta te paralisar. O estresse ruim é quando você vive em um estado de estresse constantemente, né? Um doutor psiquiatra do Hospital da Clínica, Marcos Adub, ele fala que 50% da população sofre de estresse e que é quase que uma calamidade pública, onde precisamos rapidamente cuidar da população, cuidar de um povo, porque muitas pessoas estão sofrendo de estresse e estresse causa várias consequências, como queda de cabelo, como ansiedade e depressão. O estresse é a porta que gera ansiedade e um quadro de depressão se não for cuidado e não for direcionado. Aqui eu vou estar trazendo alguns tópicos. Existem 3 tipos de estresse que eu vou trazer aqui, 3 níveis de estresse. O primeiro estresse é o estresse agudo, que é aquele estresse que você fica irado. Um exemplo, quando você é fechado no trânsito ou acontece alguma coisa que rouba a sua paz, aquele momento te traz um estresse agudo, que é aquele momento de estresse espontâneo, onde rapidamente a sua sinapse manda sinal para você, você fica estressado com alguma coisa que tirou a sua paz ou alguma coisa que saiu fora do controle. Mas isso também a gente pode se reeducar. Agora, o segundo nível de estresse que eu quero apresentar é a permanência no estresse. O que é a permanência no estresse? É as pessoas que ficam estressadas há muito tempo. Ela começa a nutrir e cultivar o estresse. Um exemplo. Como ela cultiva o estresse? O estresse é a pessoa que ela cultiva o estresse, ela fica presa no passado, né? Presente. Aqui, uma pessoa que está na permanência do estresse, ela está vivendo o passado, ela está vivendo o futuro, mas não está vivendo o presente. Quando a pessoa ela passou do estresse agudo, que acontece normalmente com todo mundo, que precisamos se controlar, aí a pessoa vive já num outro estado, no segundo nível de estresse, que é o estresse de permanência. A pessoa vive constantemente estressada com alguma situação da vida dela, ela permanece nessa situação de estresse, porém ela não muda e ela não consegue viver o presente de uma forma eficaz. Ela fica meio que neutra, né? Presa, e ela não vive. Então a gente precisa entender que a gente não pode viver no passado e também não podemos viver preso 100% no futuro. Temos que viver no presente, projetando o futuro e tendo o passado como bagagem de experiência de vida. O estresse crônico é o pior, é aquele estresse que causa várias enfermidades, é o estresse que atinge vários órgãos do nosso físico, agride o nosso emocional e o nosso físico e também o nosso espiritual, porque é alguém que está ligado 220, né? É alguém que está no 220.
Então, a pessoa que vive no estresse crônico, ela está 220. Aqui, uma pessoa que está permanecendo no estresse, ela não consegue se relacionar bem com ninguém. Por quê? Ela fica no estresse, nutrindo mágoas do passado, nutrindo muitas coisas que roubam a sua paz e deixando de viver o presente. Então, a gente precisa entender como eu estou trabalhando na minha vida, como eu estou trabalhando no meu emocional. Quando eu falo de autocontrole, não é porque você vai ligar um botão e vai começar a se controlar. Não, você precisa entender. Se eu não sou estressado, mas o estresse ele vem, eu preciso controlar ele. Então, primeiro passo, você precisa entender se você está no estresse 1, 2, 3. Desses 3 níveis que eu apresento aqui, você está vivendo momentos de estresse agudo? Você está vivendo um estresse permanente? Você está vivendo um estresse crônico? Essa é a primeira dica. Você precisa saber onde você está e saber que você precisa mudar. A partir do momento que você aprende a se controlar e entender que você precisa se controlar, você vai para a segunda dica. Você entende que você não é estressado. Você está estressado. Alguma coisa te deixou estressado de forma aguda, alguma coisa está querendo te prender de forma permanente em um quadro clínico de estresse, alguma coisa deixou você com estresse crônico no qual você precisa trabalhar. Eu não vou viver assim, eu não sou assim. Então, se eu não sou assim, eu posso mudar. A Bíblia fala para nós que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, se nós temos a mente de Cristo, a gente tem uma mente transformada a partir do momento que a gente começa a crer e confiar nos projetos de Cristo. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus deu autoridade, dominai todas as coisas, entre elas a nossa saúde emocional. Paulo fala, examinai, o apóstolo Paulo, examinai tudo e ficai com o que é bom. Quando fala de examinar, é de você colocar na mesa, é você tratar o seu emocional, examinar o que está à sua volta e entender o que você vai fazer e qual é o melhor caminho a ser trilhado, qual é o melhor caminho a ser tomado. E precisamos entender, então, primeiro, saber qual a primeira dica, saber que nós temos 3 tipos de estresse, agudo, permanente e crônico, e aonde a gente está. Se você está aqui no agudo, é o que todo mundo tem de vez em quando, e isso faz parte, então você precisa aprender a controlar os seus picos de estresse. Eu era mais ansioso, mais nervoso, hoje, graças a Deus, estou muito mais calmo, porém, eu também tenho os momentos de estresse, isso faz parte de qualquer ser humano, mas a gente precisa se controlar mais. Permanecer no estresse é alguém que está sem controle, né? E alguém já está vivendo já totalmente abandonado, sem domínio nenhum no controle, aí começa a ter um tratamento crônico, onde precisa de um tratamento com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, né? Para que não venha afetar toda a sua saúde física e emocional. Então, primeiro, você conheceu aqui, sabe qual desses 3 você está, você precisa agora fazer o quê? Saber que você não é estressado, você está vivendo momentos de estresse, no qual você precisa amenizar, dominar e se controlar. Terceira dica, você não é a sua mente. O que eu quero dizer que você não é a sua mente? Porque a nossa mente, ela mente. E a gente precisa entender isso, que muitas coisas que a gente enfrenta, muitas coisas que a gente passa, quando a gente para e pensa e começa a se dominar, a gente faz o problema que era grande se tornar pequeno. Por quê? A gente faz tipo uma mesa redonda com os nossos medos e com os nossos estímulos mentais. O que a sua mente armazena muitas vezes, ela é, como eu falei, os nossos olhos, eles se alimentam pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente sente. Então isso manda para a nossa mente. A nossa mente muitas vezes não consegue separar a realidade, né? A realidade da ficção, a realidade dos nossos estímulos. Então a gente precisa parar e filtrar o que é verdade e o que não é. Às vezes você cria um monstro, pensa uma coisa de uma situação, quando você vai tirar a conclusão não era nada daquilo, a coisa era bem menor. Então a gente precisa saber o que? Se controlar e saber que a nossa mente mente, e a gente precisa pegar nossos problemas, confrontar ele, fazer uma mesa redonda. O escritor e doutor Augusto Cury, ele fala que a mesa redonda do eu, né? Quando a gente faz uma mesa redonda com do eu, a gente consegue tratar nossas janelas traumáticas, a gente consegue diminuir os nossos problemas, a gente consegue resolver muitas coisas, porque a gente faz com que o problema, a gente bate de frente com o problema, faz com que o problema fique menor, né? Então saber que a nossa mente mente. Quarta dica, dormir bem, comer pouco e viver bem. Porque quando a gente não dorme, a gente também fica estressado. Quando a gente não dorme bem, a gente fica com olheira, com insônia, com irritabilidade,
perca de saúde física, perca de saúde mental, o nosso corpo não repõe os hormônios necessários, o nosso corpo não se desenvolve, a nossa mente não descansa corretamente. Então a medicina indica que a gente precisa ter 7 a 8 horas de sono, e a maioria dos brasileiros dorme bem menos que isso. Então a gente precisa tentar aumentar a nossa hora de sono, dormir um pouco melhor, comer menos. Comer bem, que eu falo, é comer saudável, não comer tanta comida industrializada, não comer tanta coisa industrializada, se organizar. Quinta dica, a organização. Mas não adianta você fazer uma lista e se organizar, pôr tudo na pauta, pôr mais ou menos o que você precisa fazer para vencer a permanência do estresse e não entrar num quadro crônico de estresse. Aí você vai, faz uma lista e organiza muitas coisas que você vai começar a gerenciar, governar na sua vida. Pronto, fiz a lista. Só que, porém, muitas pessoas fazem a lista, colocam os tópicos, mas não é efetivo, não é eficaz. Então a gente precisa ser efetivo, precisa ser eficaz em colocar em prática, fazer um plano de ação e executar esse plano de ação, colocar em prática. Eu fiz a lista, mas agora eu vou cumprir o que eu fiz. É começar a se educar. Um exemplo, eu comecei a governar a minha, falando de comida aqui em cima, comer bem, eu comecei a fazer uma redução alimentar. Graças a Deus consegui dominar bastante coisa, mas ainda assim na hora do almoço ainda como um pouquinho legal. Na janta, consegui controlar bastante o meu modo de se alimentar. De manhã eu tinha o costume de comer 2 pãozinhos. Eu comecei a controlar, comecei a comer um pão. E aí começava o organismo pedir, a necessidade de estar trabalhando, sentia aquela fome. Mas agora eu comecei a dominar tanto o meu organismo que eu consigo comer um pão. Às vezes eu só tomo um café com leite lá na firma e faço a minha leitura. Eu gosto de ler 40 minutos antes do serviço. Eu chego cedo no setor, no refeitório, fico 40 minutos de leitura. Eu gosto de ficar lendo lá no refeitório, tomo um cafezinho, sento lá na mesa no canto e fico lendo bastante tempo. E aí o que acontece? Tem vezes que a maioria das vezes agora eu só estou tomando um copo de leite e dia sim, dia não, eu como um pão, porque eu consegui me reeducar. E eu vejo que não fez tanto mal, tanto efeito, a partir do momento que você educa o seu organismo. Então tudo é educado. Não gostava de tomar banho gelado. Aí eu comecei a fazer uns experimentos comigo. O que é experimento? É você dominar a sua carne, dominar o que você gosta, o que você está acostumado a fazer. E tomar banho gelado é ruim demais. Mas eu comecei a tomar uns banhos gelados para quebrar o clima e tentar me reeducar. E eu aprendi. Então, tudo na vida que você aprende e quebrar os seus maus hábitos, e alguns hábitos que não precisa ser quebrado, tomar banho gelado, mas eu gostei e achei legal, e de vez em quando eu tomo uns banhos gelados, mas é pouco, né? Mas você precisa se organizar. Sexta dica, que você vence o estresse também, é você fazer exercício físico. Quando você faz exercício físico, seja caminhada, os médicos falam que quem caminha, faz exercício físico, musculação, dança aeróbica, joga futebol, tem possibilidade de viver 7 anos a mais de quem tem uma vida sedentária, não pratica esporte nenhum. Então fazer exercício físico é ótimo para reduzir o estresse, o cansaço físico e mental, dormir melhor. Eu tô com problema de insônia. Quando você começa a fazer exercício físico, você começa a focar em outras coisas, você consegue dormir melhor e viver melhor. E outra coisa também além de dormir melhor, eu lembro de uma técnica que um psicólogo estava ensinando, que quando você tem um pensamento negativo, você começa a trazer um pensamento positivo, você expulsa o pensamento negativo, você aborta o pensamento negativo com pensamentos bons, tendo comunhão com Deus principalmente, né? Que a minha metodologia de ensino sempre vai ter Deus como foco principal. Que nem o tópico 7. Todos os psicólogos, psiquiatras falam do poder da meditação, de você frear os seus estímulos mentais, dar um tempo para você mesmo se reencontrar consigo, que você consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. E aqui no tópico 7, na dica 7, eu abreviei aqui, ó, ative a sua fé e assuma o controle. Quando você ativa a sua fé, você não está vendo a mudança do seu comportamento estressivo, mas porém você ativou a sua fé. Eu já não vou viver mais desse escravo, já não vou viver mais escravo desse sentimento. Eu vou começar agora, como se diz, gerenciar melhor a minha saúde emocional, a minha saúde física. Quando você aprende a assumir o controle, você já ganhou 50% do caminho, porque muitas pessoas não investem em conhecimento. Quando você parou aqui e me prestigiou em ouvir
mini palestra preventiva de como vencer o estresse, você está fazendo o quê? Você está investindo na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e na sua saúde familiar. Por quê? Porque quando você aprende a se controlar, você vai ter um relacionamento melhor com a sua família, um relacionamento melhor na sua empresa, um relacionamento melhor na sociedade. Então, quando você aprende a dominar os seus instintos mentais, você aprende a viver melhor em todas as áreas da vida, tá ok? Então fique com essas dicas. Se essa dica te ajudou, curta, compartilha. Gratidão gera ação. Se você é grato com o vídeo de hoje, compartilha, nos dê uma força nesse canal, nesse trabalho, porque, como eu digo, o meu foco é evangelizar e trazer qualidade de vida nas 3 áreas: corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar dos 3. Tem muita gente que está firme e forte, entre aspas, dentro da igreja, mas emocionalmente, espiritualmente está morrendo. Está bonito na lataria, mas interior está quebrado. E a gente precisa cuidar de todas as áreas, sem abandonar nenhuma delas, para que a gente possa cada dia mais crescer e se fortalecer. Tá ok? Fique com esse vídeo. Deus abençoe e até o próximo. O próximo eu vou falar sobre ansiedade, que significa ansieta, que significa aflição, angústia. No próximo vídeo que eu farei sobre ansiedade, trarei grandes tópicos e vou provar que pela medicina a TCC, a terapia é melhor do que muitas vezes o remédio. Que o remédio ele muitas vezes ele mascara o problema e não trata a raiz. E quando você começa a se controlar e assumir o controle da sua vida, você soluciona muitos problemas pela raiz, tá ok? Forte abraço, obrigado pela atenção.